Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, irmão, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? E nós estamos meditando no capítulo número 6 de Atos, né? Vamos estar fazendo a leitura da mensagem toda e a nossa meditação vai dar a partir do versículo 8, né? Que diz o seguinte: a instituição dos diáconos. Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármera, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui, né, que essas acusações contra Estevão, porque Estevão, assim como também Daniel, né? Assim como Daniel lá no reinado de Dario, né? Assim também foi Estevão entre os diáconos, né? Porque por causa da murmuração, né? Da murmuração do povo ali, dizendo, né, que as mulheres as mulheres gregas, né,
estavam sendo discriminadas ali no ministério, né? Ou seja, não tinha oportunidade, as mesmas oportunidades que tinham as hebreias, né? E os apóstolos, desprendidos de toda e qualquer intriga, né? E pura e simplesmente imbuídos de levar adiante a obra de Cristo, né? A obra redentora, né? E Salvador de Jesus Cristo, que crescia assim num ritmo eletrizante, né? Então eles estavam preocupados em cuidar dessa parte, né? E não tinha muito tempo para poder observar, né, as intrigas, as contendas, né, os tititis, os disse-me-disse, como eu sempre falo, né? E eles, como eram homens de Deus, né, verdadeiros homens de Deus, apóstolos, né, servos e profetas do Senhor, eles deram ouvido a esta acusação. Ouviram, mas para poder solucionar o problema de maneira aplacadora, né? E movidos pelo Espírito do Senhor, né, disseram ao povo, né, vocês, né, que estão fazendo as acusações, né, e todos os demais que estão juntos, né, numa só fé, num só amor, numa só união, vocês vão eleger 7 varões valorosos, né, 7 varões. Então vocês vão escolher, do jeito que vocês escolherem, vocês vão trazer a nós esses homens, né? Homens honestos, honrados e tementes a Deus, né? Conforme eles recomendaram que fosse, e tragam para nós, né? Para que nós possamos conhecê-los, recebê-los e orar por eles por imposição de mãos, né? E colocarmos a serviço da igreja, para que não haja contenda entre os irmãos, né, de um modo geral, né, que seja do contento de todos, né? Nós não é justo nós deixarmos o altar, né, deixarmos a palavra do Senhor, né, para servirmos as mesas. Nós precisamos continuar nas orações e na palavra, né? E eu falo muito isto, que firma uma igreja, o que segura uma igreja, né, é exatamente a palavra de Deus, né, seguida de oração, né? Então, de modo que a oração sem a palavra não tem força nenhuma. A palavra sem a oração tem muita força, porque a palavra é que edifica todas as coisas, né? Então, a nossa fé, a nossa força, ela nos é dada através da palavra. Que palavra? A santa palavra do Senhor, pela leitura da Bíblia, né? Eu digo isso, irmãos, de forma assim, muito transparente e tranquila, né? Porque foi perguntado para Satanás um certo tempo, né? Em relação aos irmãos, né? Que orava, que jejuava, mas não lia a santa palavra de Deus, né? Então daí ficou provado, né? De que os irmãos, aqueles irmãos que é obstinado pela palavra de Deus, que leem a Bíblia, né, diariamente, todos os dias, no mínimo 15 minutos, né? Então, esses irmãos são aqueles que permanecem firme e forte, e Satanás não tem poder contra eles. É a santa palavra de Deus. Então, foi o que disse os apóstolos para a multidão, para aqueles que vieram reclamar, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, aumentando o seguidor de Cristo na igreja, né? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, queriam participar, né? E eu acho isso muito salutar, né? Eu acho perfeito e correto que todos participem da obra do Senhor na igreja, que todos tenham oportunidade, as mesmas oportunidades em todos os sentidos, né? Em todo sentido, sejam dadas a todos, que não fique ninguém para trás, né? Que não possa participar da obra de Deus, para que todos sintam útil a obra do Senhor, né? Então é importante sim, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, no dia a dia, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, né? Nós não podemos deixar o altar, né, a oração e a palavra para servir o povo nas mesas, né? É festa, mas é festa espiritual, é festa para o Senhor, né? Então nós precisamos permanecer o tempo todo jejuando, orando e pregando a santa palavra do Senhor.
né? É necessário, né? A palavra de Deus, ela é alimento diário, né? Seguida de oração. Em terceiro lugar vem o jejum, né? Primeiro vem a palavra de Deus, depois vem a oração, depois é que vem o jejum, né? Então é necessário que a palavra de Deus, ela é a lâmpada que não se apaga. Ela é o sacrifício contínuo no altar. A palavra de Deus é o sacrifício contínuo no altar, né? Então, de modo que os apóstolos, movidos pelo Espírito do Senhor, diz para eles, né? Os 12, convocando a multidão, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos, a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito do Senhor. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármena, e Nicolau, prosélito de Antioquia, né? Irmãos, eu vejo ainda hoje, né, nas igrejas de um modo geral, né, quantos irmãos, né, varões valorosos estão ali na igreja encostados, né? Estão ali, como diz um amigo meu, né, membro de banco, ele fala, né, membro de banco é prego, né? Tábua e prego que é membro de banco, né? Mas os irmãos, de modo geral, quantos irmãos, né, estão ali torcendo de vontade para ter uma oportunidade de fazer alguma coisa na obra do Senhor, né? Ele não chega para pedir, ele apenas ora, pede e geme em espírito, para que o pastor da igreja, para que os obreiros da igreja enxerguem ele ali sentado, que ele também quer participar, né? E assim é ainda hoje, né? Precisamos prestar atenção no que está acontecendo na igreja. Precisamos prestar atenção nos irmãos, aqueles que não tiveram ainda oportunidade, né? Também nas irmãs, por que não, né? Para que nós possamos dar a eles também as mesmas oportunidades daqueles que já têm, né? Não é trocar, é acrescentar, irmãos. É acrescentar. Diminui a carga sobre os ombros dos obreiros e aumentamos o número de obreiros, agradamos muito mais pessoas, né? Não que nós devamos agradar as pessoas, né? Primeiramente agradar a Deus, fazendo a obra do Senhor, né, de forma fiel, né, para resumir numa palavra só, de forma fiel, né? Mas também é importante que uma coisa seja seguida da outra, né? Que os irmãos também estejam felizes, alegres, contentes, né? E sentindo que é importante para aquela obra, que é membro daquela igreja, que faz parte daquela obra, que faz parte daquela comunidade, né? É importante, os irmãos ficam felizes de ser utilizados, não é usados, ser utilizados ali na obra do Senhor. Usados nós somos pelo Espírito do Senhor, né? Aqueles que têm o Espírito de Deus, que têm a sua vida na vida no altar, santificação de corpo, alma e espírito, nós somos usados pelo Espírito do Senhor, mas utilizados na obra de Deus pela direção da igreja, né? Então as pessoas se sentem felizes por esse motivo, né? E aí os apóstolos mandou que eles escolhessem 7 varões com essa reputação, né? Mas nós percebemos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão com homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, né? E estes, orando, lhes impuseram as mãos, ou seja, trouxeram, conheceram, receberam, se agradou dos irmãos ali na presença deles, e aí nasceu a instituição dos primeiros diáconos na igreja de Cristo, né? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Aleluia, Jesus. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, como Estevão, né, sobressaiu entre todos eles, assim como aconteceu com Daniel, quer dizer, levantaram contra Estevão, como também levantaram contra Daniel, porque Daniel sobressaiu, né, ali no meio, quando ele foi eleito dos três, né, então ele sobressaiu ali dos presidentes, né, de todos os demais, né. Então aí o rei intentou no seu coração em colocar ele o líder de todos eles, o primeiro de todos eles. E eles, sabendo disso, aprontaram contra Daniel, né? É uma outra mensagem, nós já passamos por ela, né? Os irmãos podem recorrer lá nos vídeos do YouTube que vocês vão ver, né? Tá lá gravado isso. E aqui também levantando contra Estevão, né? Da mesma forma, da mesma sorte, né? Porque Estevão eram 7, mas ele sobressaía no meio dos 7, né? E aí aconteceu exatamente isso, né? E levantaram alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra a lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E contra Deus, né? E ouvimos lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Ou seja, pegaram ele à mão, como dizia meu pai, pegaram a unha seca, partiu para cima dele, juntaram ele e levou ele na marra à força diante do conselho, né? E apresentaram falsas testemunhas, ou seja, o tumulto estava formado, né? O tumulto estava criado, estava formado, e levaram nessa peleja toda. Aí não tem como o conselho não ouvir para poder trabalhar sobre este assunto, né? Deliberar sobre este assunto e ver o que fazer, e dar o veredito sobre a contenda ali, né? E apresentaram falsas testemunhas e disseram, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, né? Mentira, né? Mentira ali, mas pela boca das falsas testemunhas, né? O conselho tinha que ouvir, né? Tinha que reunir, né? Ouvir, né? E tomar e deliberar sobre aquele assunto. Porque nós lhe ouvimos dizer, diziam as falsas testemunhas, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu, né? E eu vejo aqui, irmãos, que coisa impressionante, né? Com esta afirmação, né, que eles falaram contra Estevão, né? Se foi verdade que Estevão disse isto, Estevão não mentiu. Não mentiu, porque na verdade é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu, né? Então, a vinda de Jesus foi exatamente esta. Quer dizer, ele não mudou os costumes que Moisés deu, ele aperfeiçoou, né? Mudar não mudou, mas aperfeiçoou, né? Então, de modo que, porque nós ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar, né? E é verdade mesmo, porque Jesus, né? Jesus com a sua vinda, né? Quer dizer, se o mundo não sobrará raiz e nem ramo, que dirá um templo, uma congregação, né? Então, tudo isso é verdade, é isso mesmo. O problema, muitas vezes, é a maneira que nós falamos,
e a maneira que as pessoas entendem e interpretam, né, e passam para frente. Aí gera uma confusão tremenda, né, que para consertar, né, é só o sangue de Jesus. Só pelo sangue de Jesus para consertar quando há um mau entendimento dessa forma, uma má interpretação. É difícil, né? Mas tudo coopera para o bem, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu, né? Eu tenho um amigo, irmão, que ele até fala isto, né? Nós podemos falar tudo o que quisermos falar, tudo, desde que sabemos como falar, né? Se nós soubermos como falar, não tem nada que nós não podemos dizer. Podemos dizer tudo, mas precisamos, primeiramente, né, sabermos como falar, como pronunciarmos, né? Então, isso gera, porque há mal entendimento e gera uma confusão tremenda. E foi o que aconteceu aqui no caso de Estevão. Né? Foram testemunhas falsas, né? Mas foram induzidos, colocaram palavras na boca deles, né, que eles falariam, que faria algum sentido, né? Sairia um pouco do sentido correto do contexto, mas, né, que no fundo seria verdade, mas que traria a confusão que trouxe, né? Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, né? E nós vamos estar encerrando por aqui, irmãos. Amanhã estaremos de volta dando prosseguimento a essa mensagem. Vamos estar dando um desfecho bem profundo em tudo isso, irmãos. Um desfecho bem profundo, para que os irmãos possam ter um perfeito entendimento de todas estas coisas, da forma que aconteceu, né? Como foi que aconteceu, né? Para que haja um perfeito entendimento e cada um de nós, meus queridos amados irmãos, amigos e ouvintes, possam, seguidor do canal, possam estar tendo um perfeito entendimento e crescendo cada vez mais e mais, né? Na graça do Senhor Jesus, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de nós e para todos nós, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.